Olá, você está ouvindo um podcast que fala sobre crimes que chocaram o Brasil. Eu sou a Larissa. E eu sou a Rosângela. E hoje nós vamos falar sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, que chocou o país nos anos 90. E para ajudarmos a gente nesse bate-papo, trouxemos a nossa querida professora, a doutora Débora Chaves, que vai falar um pouco mais desse caso com a gente. É um prazer recebê-la. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Quem era Daniela Pérez? Ela era mais do que uma atriz. Era linda, carismática, talentosa, brilhava nas telinhas. Nascida em 1970, filha de Glória Pérez. Com isso, já frequentava os bastidores. Ela iniciou como bailarina e mais para frente ela começou a atuação. Em 1992, ela participava da novela que a própria mãe escreveu, Corpo e Alma. Brilhava nas telas, mas fora dela, mal sabia o que estava por vir. Daniela, no fatídico dia 28 de dezembro de 1992, desapareceu após a gravação e horas depois foi encontrado seu corpo em um matagal próximo à Barra da Tijuca. Seu corpo foi encontrado com 18 golpes do que acredita-se ser um punhal, mas o instrumento não foi identificado nem encontrado até hoje. Guilherme, que interpretava o seu par romântico na novela, criou um ressentimento contra Daniela por acreditar que a sua redução do papel durante as gravações teria sido influenciada por Daniela, que era filha de, até então, a autora Glória Pérez. Gostaria de perguntar à professora o que a redução do papel de Guilherme na novela revela sobre a pressão competitiva no meio artístico. Essa pergunta propriamente dita, na época eu era criança também, eu não vou saber te responder. Mas o que aconteceu nesse caso em especial é que a Glória Pérez, ela fez uso de toda a influência dela dentro da mídia, da Globo, né, que é uma emissora que ela tem capilaridade nível Brasil em todos os lugares, do Iapoca ao Chuí, né, a gente tem a Globo. E ela conseguiu modificar a legislação na época. Porque o que acontece? A legislação na época, ela entendia que os crimes, os homicídios, mesmo os homicídios mais cruéis, eles não eram automaticamente previstos na legislação como um crime hediondo. Então, o que aconteceu? Ela foi, através de um movimento chamado Movimento Glória, ela mobilizou o Brasil e ela conseguiu, eu acho que é 1,3 milhão de assinaturas no Brasil, para conseguir estabelecer essa nova qualificação, essa inclusão do homicídio qualificado nessa vertente de crimes hediondos. E isso faz com que as pessoas que são indiciados por essa tipificação penal, elas sejam também não beneficiadas, né? Sejam sim agraciadas, né? Pela gravidade do crime que elas cometeram, né? Às vezes pelo início já previamente em reclusão, por exemplo, né? Então, ela, além, né, da toda a questão de comoção, de clamor público, que foi um dos primeiros crimes que a gente viu sendo televisionado, né, passando, né, na televisão, ela também ajudou a modificar a legislação em prol dessas questões que havia ainda essas falhas dentro da legislação penal. É isso. Mesmo depois de décadas, o caso Daniela Pérez continua muito presente nos dias de hoje. E no ano de 2022, a HBO lançou uma série documental chamada Pacto Brutal, onde conta mais detalhes desse caso, entra em detalhes que não era do conhecimento de algumas pessoas, temos o depoimento da mãe, do esposo, de amigos, de pessoas que vivenciaram todo esse momento, que traz pra gente, que não viveu, não passou por essa parte, não viu de perto esse caso da Daniela, nos faz entender melhor quais foram Ativas, né, que ela conseguiu. Todas as modificações. Como é que a mobilização popular
Ah, claro, né? Ela fez uso de toda a influência que ela detém, né? Por Sim. conta, até hoje ela é uma diretora de novela e tal. Mas mesmo assim, como é né? que a comoção popular, como nós, né, civis, populares, a gente consegue fazer uma mobilização para modificar regramentos, inclusive penal, né? Exatamente. Então, é aí que é a sacada dessa infeliz, né, tragédia, mas que trouxe essa novidade para o ordenamento jurídico brasileiro. Sim. Guilherme de Pádua e Paula Tomás tiveram a sua pena, que antes desse movimento, liderado por Glória Pérez, tiveram uma pena mais branda pelo crime que eles cometeram. Uma pena mais branda. Paula foi condenada a 18 anos e Guilherme a 19. Mas eles cumpriram menos da metade da pena e saíram antes por Boa conduta lá dentro, enfim. Sim, o regramento era mais... A pena foi mais branda, então eles não cumpriram, não tiveram aquela ânsia que a Glória tinha de que eles pagassem pelo que eles fizeram, pela perda irreparável que ela teve. A sua filha foi tirada, tantos sonhos foram destruídos, descontinuados por por ego, por uma coisa que muitas vezes, até nos dias de hoje, a gente vê bem presente, que é um querendo sair por cima do outro, ou se achando no direito de finalizar o que não está nas mãos deles, né? A vida, né? Maior bem jurídico concedido ao brasileiro, né? Sim. Como nós falamos, né, a morte de Daniela trouxe uma mudança na nossa lei, que hoje, com esse movimento, Glória Pérez não pensou apenas na morte de sua filha, ela pensou em milhares de pessoas. Em uma geração inteira, em pessoas que às vezes ela até hoje não conhece, mas ela mudou uma coisa que até hoje é marcado o nome da Glória por esse movimento que ela teve e tornou a sua história de dor e sofrimento, de perda, dessa perda irreparável, uma história de superação e renascimento. E moveu por milhares de vidas uma sociedade inteira e trouxe para nós essa... Isso eu vou observar, né? Numa conduta sim. tão violenta e tão agressiva que foi, né? Porque foram desferidas muitas... foi punhal, né, que foi usado. Então a gente vê que, assim, o grau de agressividade, de periculosidade dos agentes que ali estavam é um grau de excessiva violência, né? E isso é que fez com que a modificação no ordenamento jurídico fosse feita. Até nesse documentário da HBO, ela diz que ela sente que aqueles golpes que foi deferido contra Daniela foram para ela. Sim, mãe, né? Ela sente e a série mostra de um lado que muitas vezes a mídia não mostrou na época, que é o lado que ela sofreu, porque ela moveu fez todo esse movimento, mas ela ainda sentia a dor da perda. E ela passou por cima dessa dor e fez esse movimento que beneficia as pessoas até hoje e marcou o Brasil para sempre. E ela fez da história da Daniela uma verdadeira superação. Coragem, né? Coragem. Legal a gente usar o podcast para convidar os outros alunos Sim. a fazerem pesquisa sobre os casos de clamor público, porque fazem a gente aprender bastante coisa, né? Bastante conceito dentro da matéria. Nossa, gente, que sensacional. Quero agradecer a presença da professora Débora, é um prazer ter ela com a gente Muito aqui. obrigada. Agradecemos a vocês também que estão aí assistindo do outro lado. E até uma próxima. Agradeço a presença, agradeço também o Obrigada. convite de vocês. Muito Espero obrigada. que vocês façam outros podcasts, quem sabe, Com de certeza. novos casos, Com certeza. né? É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente.